Vou respondendo as perguntas de vocês, as pessoas vão chegando. Pois bem, o título dessa live é o seguinte: o que você precisa, o primeiro passo para que você leia qualquer texto com profundidade. Muitas pessoas, elas me perguntam: professor, eu tentei ler, por exemplo, a Apologia de Sócrates, tive muitas dificuldades, não consegui ler. Tentei ler o Críton, Platão, não consegui ler. Professor, eu tentei ler as Fábulas de Esopo, não consegui ler. Professor, tentei ler a historinha de criancinha da minha filha, de 5 anos, e tive dificuldades de ler, de explicar para ela. Veja, nós muitas vezes temos muitas dificuldades na leitura, e nós pensamos que isso é devido à falta de técnicas mnemônicas, por exemplo, de memória. Muitas pessoas falam: professor, eu não consigo memorizar bem aquilo que eu leio, e isso é uma grande dificuldade. Eu creio que eu entenderia muito melhor se eu memorizasse melhor. E o problema é que muitas vezes nós não percebemos qual é o real problema que nós temos com a leitura. Não é que nós não saibamos ler textos filosóficos, não é que nós não saibamos ler textos históricos, não é que nós não saibamos ler qualquer tipo de texto dessa ordem. O nosso problema está um pouco atrás. O nosso problema é que nós não conseguimos ler textos em geral. Nós não temos instrumentos adequados e ferramentas adequadas para que nós possamos ler e aceder a uma boa leitura, compreender os textos profundamente. Então, vocês percebem que nós muitas vezes pensamos que a solução do nosso problema de leitura está em passos ulteriores, posteriores, mas na verdade nosso problema é muito mais fundamental. É que nós não fomos ensinados a ler textos com profundidade. Por esta razão, o que eu queria que vocês notassem, que o primeiro passo para que nós possamos ler com profundidade um texto, ou qualquer texto que nós quisermos, é ter contato com grandes textos e textos de excelência, certo? Esse é um primeiro ponto que eu queria que vocês tivessem muito guardado na mente. Mas estávamos falando, né, que como nós precisamos ler um texto. Nós muitas vezes pensamos que quando vamos ler um texto, precisamos conhecer meramente a gramática do texto, a morfologia, por assim dizer, das palavras, e a sintaxe. Veja, isso ajuda bastante. Mas hoje em dia nós acabamos separando as duas realidades. Eu brinco, né, com os alunos que muitas vezes nas escolas a gente analisa os temas de morfologia e sintaxe a partir da tirinha do Cebolinha e da Turma da Mônica. Isso é um grande problema. Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que esses temas eles são inúteis justamente porque nós não encontramos neles nenhum auxílio para a nossa leitura de outros textos. Como nós podemos pensar que a sintaxe tem algo a ver com a filosofia? A sintaxe, a morfologia tem algo a ver com a história? Veja, precisamente enquanto objeto da disciplina, não. Mas quando nós temos domínio desses temas, nós conseguimos ler qualquer texto com mais profundidade. É isso que a Dorothy Sayers, por exemplo, naquele famoso livro chamado As Ferramentas Perdidas de Aprendizagem, dizia que qual é a verdadeira educação que nós queremos ter, que nós queremos nos formar. A verdadeira educação na qual nós queremos nos formar é uma educação que não somente nos ensina certos conteúdos e certas matérias, mas é preciso que nós possamos ter os instrumentos adequados para que possamos aceder a qualquer texto, qualquer conteúdo. Ana, perceba que interessante, você falou que é impossível ler os Lusíadas e não se apaixonar pela sintaxe, é verdade. Perceba, Ana, uma pessoa que ela aprende piano, imagine só, se você fala, olha, coloque seu dedo nessa tecla e nesta, repita, isso, e a pessoa vai fazendo isso, esse movimento mecânico. E ela começa a tocar, você está ensinando ela a tocar Beethoven, por assim dizer, né? Por exemplo. Aquela pessoa ela vai saber que ela está tocando Beethoven no final, tá? Mas se você pedir para ela tocar logo depois disso uma outra música, ela não vai saber sozinha. Por quê? Porque você apenas ensinou para ela os movimentos mecânicos disso. Mas você não ensinou a arte pela qual ela poderia não só tocar Beethoven, mas tocar qualquer música possível. Eu não sei se vocês conhecem pessoas que tão versadas são na música que elas são capazes de tirar a música de ouvido, né? Essa é a diferença entre alguém que sabe a arte da música e alguém que simplesmente tem certos reflexos mecânicos para tocar um instrumento. Percebe essa diferença? Vocês conseguem entender essa diferença? Né? A pessoa que tira de ouvido, ela tem
tal domínio nos princípios que qualquer música que ela for capaz de escutar, ela vai saber tirar de ouvido. Assim também nós vamos pensar com a gramática. Se você, Hannah, ou qualquer um de vocês tentou ler os Lusíadas e... eu consegui ler os Lusíadas. Perfeito, maravilha, excelente. Mas se você não consegue depois sair dos Lusíadas e ler a Ilíada, a Odisseia e a Eneida, tem alguma coisa muito errada com a forma pela qual você aprendeu. Por quê? Porque quer dizer que você não adquiriu habilidades adequadas para a leitura de qualquer texto. Você adquiriu apenas uma habilidade mecânica de decodificar os Lusíadas. É meramente algo mecânico, né? Por essa razão, você não ganhou os instrumentos adequados para aceder a qualquer texto. E eu queria tratar com vocês uma definição muito interessante de gramática, certo? Eu diria que o primeiro passo para que você possa ler qualquer texto profundamente é o estudo da gramática, certo? Mas o que eu queria que vocês notassem é que o que nós consideramos hoje como gramática é muito diferente do que nós concebemos na antiguidade como gramática. E a gramática, para os antigos, era muito mais ampla do que nós consideramos hoje. Vocês sabem que eu tenho um curso de gramática que vai começar na semana que vem, um curso de gramática clássica, e eu queria muito que vocês entendessem o porquê eu estou fazendo esse curso. Muitas pessoas perguntaram para mim, professor, vai ser morfologia ou sintaxe? E eu, calma, nenhum dos dois, inicialmente, né? A gente vai estudar esses temas enquanto eles nos ajudarem a ler os textos adequadamente. Então nós vamos ter noções de morfologia? Sim. Noções de sintaxe? Sim. Mas enquanto essas nos ajudam a ler não somente aquele texto, mas qualquer texto que chegue à nossa frente, que nos apareça. Percebam que interessante, nesse curso de gramática clássica que darei a partir da próxima semana, nós tomaremos um texto excelente. Boa tarde, Sabrina, que alegria vê-la por aqui. Tomaremos um texto excelente, leremos as Metamorfoses de Ovídio, juntamente com alguns trechos de Virgílio e outros autores clássicos. Para quê? Para que vocês possam ter um texto rico linguisticamente, um conteúdo muito profundo, mas pelo qual vocês possam ganhar os instrumentos de leitura para ler qualquer texto que apareça na vossa frente. Então, entre os clássicos, o que eles diziam ser gramática? Eu trago para vocês uma definição muitíssimo interessante de um autor chamado Dionísio o Trácio, que é um autor grego que foi o escritor da primeira gramática normativa. Ele falava que a gramática é o conhecimento empírico, anotem isso, gramática é o conhecimento empírico dos poetas e escritores. Sabrina, é um curso que vai começar semana que vem de gramática clássica, que a gente vai estudar as Metamorfoses de Ovídio comparando com outros textos de Virgílio, Homero. Então, é um curso bem interessante que a gente vai fazer um estudo de gramática, análise literária, né? A gente vai estudar um pouco de morfologia e sintaxe, mas é bem menos. Só vamos estudá-las enquanto elas nos ajudam a ler os textos, e quanto à análise literária, vamos aprofundar bastante. Isto é, vamos estudar os tropos e figuras de linguagem e vamos investigar em Ovídio como esses tropos e figuras se manifestam, o que é uma metonímia, uma sinédoque, que é o nível de estudo gramatical e análise literária que aqui pelo menos eu vi muito pouco se fazer, né? Muitas pessoas trabalham muito a morfologia e a sintaxe, que são níveis muito interessantes, importantes, mas eu quero trabalhar esse ponto esse ponto que pode ser mais concreto nos textos, né? Então isso vamos estudar a partir de semana que vem, né? Mas o Dionísio Trácio, pessoal, ele falava que gramática é um conhecimento empírico. A palavra que ele usa é empeiria. Grammatike est empeiria taton syngrapheon, no grego ele fala, né? É uma empiria, é um conhecimento empírico a partir dos autores. Estranho, né? Pensar que a gramática não é um conhecimento meramente teórico, mas é um certo conhecimento empírico, experimental. Mas é uma experiência de quê? É uma experiência dos autores. É uma experiência que vocês têm a partir da leitura dos autores. Então, se vocês estão fazendo, por assim dizer, estudando gramática sem pensar nos autores excelentes, nos autores linguisticamente ricos, nos autores que possuem uma linguagem profunda, vocês estão estudando gramática talvez de uma forma não tão profunda quanto poderiam. Então, ele falava que era um conhecimento empírico acerca dos gramáticos, acerca dos poetas e prosadores, e ele falava que a gramática tinha 6 partes. Bem, não dá para falar agora 6 partes, porque é muita coisa, né? A Sabrina participou do curso Educação Clássica para Educadores em Brasília. A gente passou alguns dias comentando esses temas, né? Então é bem profundo cada um desses pontos. Quem participar desse curso vai saber um pouco mais sobre essas partes da gramática, segundo Dionísio Trácio, né? Mas basicamente o Dionísio Trácio falava que qual é a parte mais bela da gramática? Ele falava que a parte mais bela da gramática é a crítica literária. É a crítica acerca dos autores. Isto é, você parte dos autores para ler os autores com mais fluidez e mais fluência, mais profundidade. Então,
a gramática, ela não é uma coisa que está isolada ou separada dos autores, mas ela parte de autores e nos leva a ler esses clássicos com maior profundidade. Por essa razão, eu preparei esse curso de gramática clássica para vocês, para que a partir da próxima quarta-feira, será um curso que acontecerá das 20h30 até as 22 horas, né? Até porque tem muitas mães que participam, né? E que, poxa, é um horário mais fácil, né? Muitos pais que participam, então é um horário muito mais fácil para todos. Mas nesse curso de gramática clássica, que iniciaremos na quarta-feira que vem, nós vamos tomar um texto excelente, vamos tomar As Metamorfoses de Ovídio, que é quase que um grande manual de mitologia clássica, né? E vamos, pela tradução de Bocage, né? Que já é um grande escritor da língua portuguesa. Então vamos tomar As Metamorfoses de Ovídio. O que faremos? Faremos um estudo de cada uma daquelas fábulas, né? Das Metamorfoses de Ovídio. E o que nós faremos então? Depois de fazer a leitura desses textos das Metamorfoses de Ovídio, nós faremos um estudo do nível literal dessas fábulas. Depois veremos o nível linguístico dessas fábulas, o nível gramatical dessas fábulas, e também faremos uma análise muito profunda de analogias que nós encontramos em outras obras. Então, nesse curso de gramática clássica, nós partiremos, por exemplo, da origem da fundação do mundo de Ovídio, a narrativa que Bocage traduz, né, a fundação do mundo. E o que faremos? Faremos uma análise das palavras desconhecidas, das etimologias, mostraremos como nós podemos entender aqueles textos parafraseando-os, né? Entender como algumas noções de sintaxe nos ajudarão a compreender melhor um texto em verso. E vocês percebem que depois nós faremos uma comparação entre a visão da fundação do mundo por Ovídio e a visão que Virgílio tem no livro 7 da Eneida. E compararemos esses dois textos. Veja, o objetivo aqui é que vocês tenham um pouco de Virgílio, um pouco de Ovídio. Para quê? Para que após o curso vocês possam aceder a esses autores, possam buscar esses autores por conta própria também. Porque um professor ruim, ele gostaria que vocês ficassem sempre fazendo mais e mais e mais e mais cursos com ele, né? Veja, o que eu quero que vocês possam fazer depois do curso? Eu quero que vocês, de certo modo, se tornem independentes, ou cada vez mais independentes. Por isso que esse curso de gramática clássica, que começa na semana que vem, na quarta-feira que vem, às 8h30, ele é um curso pelo qual, pelo estudo das Metamorfoses de Ovídio, traduzidas pelo Bocage, nós faremos com que vocês tenham os instrumentos adequados para aceder não a um texto, não ao Ovídio somente, mas a qualquer texto clássico. Qual é a vantagem desse texto de Ovídio? Ele é linguisticamente rico, ele possui uma tradução belíssima num português riquíssimo por Bocage, e também, além disso, o que é mais interessante é que são textos relativamente curtos e que nós podemos aprofundar nas diversas camadas do texto. Nós estamos acostumados a ler um texto de forma rápida, de forma um pouco distraída, mas não, nós devemos parar, analisar, e muitas vezes nós não conseguimos fazer isso sozinhos. E agora vocês vão ter um professor que vai guiá-los nesse quesito. Qual o primeiro passo, portanto, para ler qualquer texto de forma mais adequada? Estudar gramática. Mas o que é gramática? É somente morfologia e sintaxe? Não. É partindo dos textos que nós saibamos analisar aqueles textos em seu nível linguístico, morfológico, sintático, evidentemente, mas muitas pessoas param aí. Não, nós precisamos fazer também análise literária. Isto é, perceber quais são os tropos, as figuras, os ornamentos literários daquele texto, para que nós percebamos que o poeta quer dizer-nos muito mais do que está literalmente escrito. Então esse é o nosso objetivo no curso. O curso será às quartas-feiras, das 20h30 às 22 horas. O livro que é obrigatório que vocês tenham o livro das Metamorfoses de Ovídio, traduzida pela editora Concreta, né, pela edição da editora Concreta, traduzida por Bocage. E convido a todos a que participem desse curso. É um curso que realmente veio muito a pedido de vocês, né? Muitas pessoas chegaram no perfil nos últimos dias e muitas pessoas pediram um curso e eu abro pouquíssimos cursos. Então esse curso de quarta-feira será um grande momento para você que quer levar mais a sério a vida de estudos, né? É um curso ao vivo. Qual é a diferença? A diferença é que em cursos gravados vocês podem somente assistir a aula gravada, às vezes perguntam por escrito, tem seu papel o curso gravado. Mas o objetivo desse curso é justamente que eu acompanhe cada um de vocês. Tem um limite de alunos, né? São 25 alunos numa turma, no máximo. Mas o objetivo é que em 5 meses eu possa acompanhar a jornada de vocês através desses textos, através dessas leituras. E a diferença é que eu quero estar presente para vocês nesse quesito. Então se vocês já têm, por exemplo, dizer, o carrinho da Hotmart cheio já, tudo mais, mas não assistiram quase nada, vejam, um curso ao vivo ele nos ajuda muito por essa razão, porque
Eu vou estar acompanhando cada um de vocês. Vocês vão ter os colegas da turma. Então, o professor vai conhecer o nome de cada um de vocês. Então, se você tem gostado do conteúdo que tem visto aqui nas redes sociais, poxa, vamos mergulhar agora em águas mais profundas. Vamos agora buscar essa formação que nós tanto precisamos para que possamos também transmitir aos nossos. Então, esse convite eu faço para vocês. O curso de Gramática Clássica começará na próxima quarta-feira, às 20h30 da noite, certo? Será um curso que terá duração de cerca de 5 meses. E nesse curso nós estudaremos, sobretudo, as Metamorfoses de Ovídio, feitas pela editora Concreta e traduzidas por Boccagi, e também comparando com alguns textos de Homero e Virgílio, certo? Então tenho certeza que será muito proveitoso. Nós estudaremos tropos, figuras de linguagem, veremos qual a diferença entre uma metonímia e uma sinédoque, o que é uma metáfora, o que é uma alegoria. Então vocês terão muito esse estudo profundo das coisas, né? E após ler o vídeo, vocês estarão aptos para compreender, ou pelo menos terão mais facilidade para compreender qualquer outro texto árduo que aparecer nas mãos de vocês. Ótimo. Alguma pergunta, pessoal? Bem, pessoal, fico à disposição de vocês. Espero que aproveitem. Até... Nos vemos no curso, né? A Ana já está no curso e os demais também. Seria uma alegria caso os participassem também. Vocês sabem que abre poucas turmas, então aproveitem essa oportunidade, certo? Aproveitem essa oportunidade. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.